Graça e paz, povo de Deus. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de nós. Estamos agora ao vivo, dando início a mais uma live. Deus tem uma palavra tremenda nos nossos corações. Que você venha ser abençoado através da palavra. Que Deus venha alcançar a tua vida. E que neste momento o teu coração esteja quebrantado para ouvir a palavra de Deus. Estamos numa live simultânea, estamos ao vivo tanto no Instagram como no Facebook, para que venhamos alcançar mais e mais vidas. Enquanto os irmãos vão entrando, vamos ouvir este louvor para a glória do Senhor. Deus jamais permitirá que o filho seu seja a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse. Irmã Evanilma, que Deus abençoe a sua vida. Continua conosco, Deus tem uma palavra tremenda nesta noite para os nossos corações. Muito feliz. Glória a Jesus. Quando tudo enfim parece acabado, sabe o que acontece? Logo Jesus vem anda o sobre as águas. sentimento de Glória a perder. Vamos esperar para que Mas é Deus quem dá mais a pessoas venham entrar. Vai última compartilhando aí essa palavra. live, para que Deus venha alcançar mais Ele vidas ama e através da sei que palavra. vai Para que nesse momento me eu creio que tem pessoas precisando de uma mensagem da parte de Deus, A esperança que ela em venha Cristo é certa ser alcançada e nunca morre. através da tua vida, semeando esta palavra. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Fazendo assim você será muito feliz. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmão, se encontra em Mateus capítulo 14, a partir do verso 29 e 30, que diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Glória a Jesus. Nossa irmã Evanilma está conosco, a irmã Esté pelo Instagram,
está conosco aqui. Boa noite, que Deus abençoe a tua vida. Fica conosco até o fim. Compartilha essa live, irmãos, para que outras pessoas sejam alcançadas. Aqui nós vamos ver uma história muito conhecida. A história em que Jesus ele vem andando sobre as águas ao encontro dos discípulos. Mas uns minutos antes, Jesus disse aos discípulos: olha, vão para outra banda do rio que eu vou me despedir da multidão. E enquanto Jesus despedia da multidão, os discípulos iam seguindo no barco. Só que, no meio do caminho, a Bíblia diz que agora, no meio do mar, o vento agora se levanta, o vento agora fica contrário. E as ondas açoitavam o barco. E o medo dos discípulos daquele barco virar foi crescendo. Então, Jesus despedia da multidão e terminando de se despedir da multidão, Jesus não foi de encontro aos discípulos. Jesus ele sobe agora para orar no monte. A Bíblia diz que Jesus sobe para orar. E os discípulos estavam no barco, somente eles, sem Jesus. Aí agora o mar se levanta contra os discípulos, contra o barquinho que eles estavam. E eles agora ficam atemorizados, pois o vento era contrário. O vento agora era contrário. Aí Jesus agora se apresenta para os discípulos. Jesus resolve descer para encontrar com os discípulos, que estavam no meio do mar, com o seu barco sendo açoitados. Só que Jesus não pega um barco para ir ter com os discípulos. Jesus agora resolve ir caminhando sobre as águas. E o interessante é que quando Jesus se apresenta caminhando sobre as águas, os discípulos ficam atemorizados. O medo... Glória a Jesus. Um abraço também para ti, meu irmão. Os discípulos agora com medo, eles avistam Jesus caminhando sobre as águas e eles pensam que estão vendo um fantasma ali caminhando sobre as águas, porque aos olhos humanos é uma coisa sobrenatural, uma coisa difícil de acontecer, impossível aos nossos olhos. Mas agora Jesus vem caminhando sobre as águas, porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Para Jesus naquele momento nada era impossível. E ele vinha caminhando sobre as águas. Os discípulos agora ficam atemorizados com aquilo que estavam vendo. A paz do Senhor, minha irmã. Que Deus abençoe a tua vida. Continua conosco, vai compartilhando essa mensagem. Aí Jesus agora vem caminhando sobre as águas. Os discípulos olham atemorizados, mas ninguém tinha coragem de dizer alguma coisa. Só temeram e disseram que era um fantasma. Mas o interessante é que no meio da situação Pedro se levanta. Quando Jesus diz: não temas, sou eu. Aí Pedro diz: Senhor, se é ti mesmo, permita que eu vá ter contigo. Aí Jesus disse a Pedro: vem. Jesus não disse a Pedro como ele tinha que ir. Jesus não disse a Pedro: Pedro, vem que eu estou contigo. Jesus simplesmente disse: vem. Aí Pedro agora começa a descer do barco, coloca os pés para fora. E Pedro agora está sobre as águas e resolve caminhar sobre elas. Oh glória! Mas o interessante é que ele começou a sentir agora o vento forte bater. O vento agora fica forte e Pedro teve medo. O interessante, irmãos, é que na nossa vida não é diferente, só que nós não vamos caminhar sobre as águas, mas Deus cria situações diferentes na minha e na tua vida. Deus cria situações para manifestar a sua glória, para caminhar sobre as águas, para que a gente venha ver nele o grande poder que há em Jesus Cristo, o grande poder que manifesta no Filho de Deus. Aí Jesus muitas vezes cria situações que nessas situações estamos só
somente nós nesse barco. Mas não que os olhos de Jesus não estejam nos contemplando, mas Ele nos deixa nesse barco justamente para que o vento venha açoitar. Ele nos deixa nesse barco justamente para que a nossa fé comece a crescer e a gente venha começar a acreditar e a confiar em Jesus. Aí Pedro resolve descer. A confiança de Pedro se cresce porque Jesus disse: vem. Mas só que Pedro não imaginava que quando ele descesse do barco, o vento se tornaria mais forte e vinha bater nele. E quando o vento se torna forte, a Bíblia diz que Pedro teve medo. E ele tendo medo, ele começou a afundar. Só que quando Pedro começa a afundar, ele clamou a Jesus dizendo: Senhor, salva-me. Existem situações na nossa vida e vão existir situações na nossa vida em que muitas vezes o vento vai se tornar contrário e ele vai bater forte. Mesmo com Jesus estando dentro ou fora do barco, por nós sermos tão pequenos e tão falhos, e muitas vezes, irmãos, estamos que nem Tomé, incrédulos, andando com Jesus, confiando, vendo os seus milagres, mas muitas vezes a situação nos faz duvidar daquilo que Jesus está falando a nosso respeito. Jesus agora diz a Pedro: olha, Pedro, vem. E quando Pedro agora começa a caminhar, o vento bate forte e ele tem medo. Não é errado ter medo, não é fraqueza ter medo. Errado é deixar de confiar em Deus e seguir outro caminho. Na nossa vida vão ter situações que vão nos fazer ter medo. Mas o confiar em Deus nos fará suportar esse medo e vencer essa batalha. É necessário na nossa vida a gente aprender a confiar mais no sobrenatural de Deus. Porque muitas vezes algo vai gerar no sobrenatural, no invisível. E estamos acostumados a contemplar somente aquilo que os olhos veem. Mas tem situações na nossa vida que vão ter que ser contempladas não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Para que Deus, Ele venha glorificar o seu nome. Se eu e você não estiver firmado em oração, buscando a Deus, nós nunca vamos contemplar aquilo que está no oculto. Pedro olha para Jesus, os discípulos veem a Jesus caminhando sobre as águas e começam a pensar que era um fantasma. E no meio daquela situação eles tiveram medo. Foi necessário o mestre dizer: não temas, sou eu. Aí Pedro olha: mestre, se és tu mesmo, permita que eu vá ter contigo. Muitas vezes é necessário Jesus fazer algo diferente. Jesus podia ter pego um barco para encontrar com os seus discípulos no meio do mar. Jesus poderia ter chamado alguém: olha, me leva no barco ali que os meus discípulos estão lá no meio do mar. Mas é muitas vezes Jesus, para glorificar o seu nome, para mostrar quem Ele é, Ele prefere andar sobre as águas duvidando, fazendo com que o meu olho e o teu olho natural duvide daquilo que estamos vendo. É necessário muitas vezes Jesus se manifestar de uma maneira diferente para que eu e você venha confiar que Ele tem poder de mudar a história. Para eu e você confiar que Ele tem poder de reverter todo o quadro. Aquilo que estava para a morte, Ele vem trazendo vida. Aquilo que estava perdido, Ele agora vem trazendo a solução de todos os problemas. Jesus muitas vezes Ele vai fazer algo no sobrenatural
para que eu e você venhamos crer ainda mais. E muitas vezes aquilo que estava aos nossos olhos perdido, Jesus faz chegar na nossa mão. Só basta mudar a confiança. Só basta agora crer no sobrenatural de Deus. Jesus permite que os seus discípulos vá no barco. Ele diz, olha, vá para outra margem. Jesus não estava no barco. Jesus estava se despedindo da multidão, só que quando Jesus termina de se despedir da multidão, já era tarde e ele foi orar. E depois de ter orado a Deus, ele desceu. Muitas vezes estamos no meio da situação e Jesus está dando um tempo para testar a minha, a tua fé. Aí ele agora está orando a Deus, ele diz, agora eu vou ter com meus discípulos. A Bíblia diz que já era a 4ª vigília da noite. Oh glória! A 4ª vigília da noite. Aí Jesus agora desce. Que ele agora começa a caminhar sobre as águas, porque com Jesus não tem isso. Ele é o dono de tudo. Foi ele que fez o mar, então ele resolve se anda por cima ou se vem por baixo. Aí Jesus resolve andar sobre as águas. Os discípulos se apavoram. Jesus disse, não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Aí Pedro diz, Senhor, permita que eu vá ter contigo. Jesus disse, vem, Pedro. Aí ele desce agora do barco e começa a caminhar. Mas o medo fez Pedro agora afundar. E quando Pedro afunda, a primeira coisa que ele chama, a primeira pessoa com quem ele clama é Jesus. Ele disse, Senhor, salva-me. O problema, irmãos, é que muitas vezes em situações da nossa vida nós estamos afundando. Afundando num mar de problemas. Afundando num mar de preocupações, desesperados com o que há de acontecer, o que há de fazer, o que há de comer. Aí Jesus, na nossa frente, caminhando sobre as águas, nos mostrando o sobrenatural e a gente preocupado, temendo com o que há de acontecer. Perdendo a confiança naquele Deus que servimos, no Deus que tudo pode. Lucas relata no capítulo 1 que ele dizendo a Maria, olha, a tua prima, aquela que era estéril, este já é o 6º mês que ela concebeu. Aquela que era estéril, que dela não sairia fruto, ela concebeu. Por quê, irmão? Aí ele diz, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Só basta muitas vezes crermos no sobrenatural de Deus. Para você crer no sobrenatural de Deus, você não precisa ter uma fé inabalável. Uma fé do tamanho de um prédio. Jesus dizendo aos discípulos, olha, se vós tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, precipita-te no mar, e ele assim fará. A fé inabalável que Jesus veio nos trazer, ela não precisa ser enorme, ela só precisa ser do tamanho de um grão de mostarda, para mover montanhas, para acreditar no impossível, no sobrenatural de Deus. Pedro, por um momento, creu no sobrenatural de Deus e andou sobre as águas. Jesus está dizendo, se você crê no sobrenatural de Deus, eu farei coisas grandes na tua vida. Eu farei aquilo que você menos imagina que pode acontecer. Eu farei você caminhar no mar do Espírito.
No oceano do Espírito eu te farei mergulhar. Eu te farei alcançar coisas que ninguém alcançou. Pedro alcançou coisa que nenhum dos discípulos alcançaram. Pedro andou sobre as águas, semelhante ao Mestre andou. Por um momento, mas ele andou. Por um momento, Deus irá fazer algo na tua vida. Só basta você crer, neste momento Deus vai fazer algo na tua vida. E aquilo que Ele vai fazer na tua vida, ninguém mais pode tirar. Vai ficar guardado no teu coração a lembrança. Vai ter coisas na tua vida que Deus vai fazer e ninguém pode mais tirar de ti. Pode chover granizo. Oh, glória! Mas aquilo que Deus vai te dar, ninguém pode tomar. Então creia. E no momento em que o mar se torna bravio, se torna contrário, o açoite no barco se torna agora mais pesado, creia que Jesus está à frente desse barco, caminhando sobre as águas, e que quando ele entrar no barco, haverá bonança, e o mar que estava bravio irá se acalmar, no nome de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus chega para Pedro, ele disse: por que duvidaste, homem de pequena fé? Por que duvidaste, homem de pequena fé? O problema não foi nem a pequena fé de Pedro. O problema foi a dúvida que entrou no coração de Pedro. E quando a dúvida entra no meio e no teu coração, fica difícil de Jesus agir. Fica difícil de ver o sobrenatural. E muitas vezes Deus está falando conosco e a gente: será, Senhor, que é comigo? Será que o Senhor está falando comigo? Só basta você abrir os seus ouvidos e abrir o teu coração e dizer: Senhor, é comigo. Tira o será, tira a dúvida, tira a ansiedade. Deixa Deus trabalhar no teu coração de uma maneira diferente e você verá o sobrenatural de Deus acontecer dia após dia. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Você vai viver um dia após o outro, de fé em fé. E cada dia vai ser uma experiência diferente com Deus. Só precisa, meu irmão, minha irmã, abrir o teu coração e deixar Jesus entrar. Jesus muitas vezes está na porta batendo: ei, filho, ei, filha, eu quero entrar na tua vida, eu quero fazer algo novo. Eu quero que você deixe de trilhar o seu caminho para trilhar o caminho que eu quero para ti. Jesus muitas vezes querendo apresentar o caminho dele, que o caminho de Jesus ele leva para a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. É necessário abrir o coração e deixar que Jesus entre e faça morada e ele venha fazer algo novo. Lá no livro de Joel ele disse: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Oh, glória! Muitas vezes é necessário a gente rasgar o coração para que Deus venha entrar e fazer morada. E não só dizer: Jesus, tu vive no meu coração, Senhor, tu habita em mim. Só falar é fácil, irmão. Difícil é aceitar verdadeiramente e se negar para viver para Cristo. Paulo disse: eu agora estou crucificado com Cristo. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. É necessário agora, para viver o sobrenatural de Deus, abrir o coração para Ele. Deus tem algo novo para fazer na tua vida.
Deus tem um caminho na tua vida diferente do que você está trilhando. Mas é necessário abrir o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Aí Ele vai dizer mais no Salmo 37. Deleita-te também no Senhor. E Ele concederá o desejo do teu coração. Para conseguir o desejo do teu coração, para tu vir alcançar o desejo do teu coração, é necessário tu se alegrar também em Deus. É tu participar daquilo que Deus proporciona para mim, para a tua vida. É estar no caminho dEle, na presença dEle, fazendo a vontade dEle. E você verá o desejo do teu coração ser realizado. Amém? Que Deus abençoe. Fica com esta palavra. Que Deus venha abençoar a tua vida, o teu dia. E amanhã à tarde, irmãos, não percam, estaremos com a live a partir das 3 horas da tarde. Uma live abençoada, semeando a palavra de Deus. Que Deus venha falar contigo. Que você venha nos ajudar compartilhando este vídeo. Compartilhe essa live aí para que outras vidas sejam alcançadas. Vai nos ajudando, compartilhando, para que você venha também nos ajudar a semear a palavra. E através disso, Deus vai te abençoando. Através da tua bênção, sendo abençoador, levando a palavra de Deus. Deus Ele vai te abençoando e Ele vai realizar o desejo do teu coração. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. E amanhã eu te espero às 3 horas da tarde no Facebook e no Instagram. No meu Instagram. Amém? Fica na paz.